Olá, meus estudantes do 10º ano de ensino secundário geral. Espero que estejam bem. Encontramos novamente comigo no programa Telescola, na unidade curricular de língua portuguesa. É importante recordar que, na aula anterior, vocês estudaram sobre o texto Torre de Babel. Por isso, a nossa lição de hoje damos continuidade a aprender sobre o texto Panorama Linguístico de Timor-Leste. No texto tem também os dois funcionamentos da língua. Então, prestem bastante atenção e vamos agora! Esta fotografia apresenta o nosso panorama linguístico de Timor-Leste. Assim, acredito que vocês já tinham ouvido ou sabido sobre línguas autóctones que existem no nosso país. Na verdade, o mapa linguístico de Timor-Leste compreende 16 línguas autóctones inseridas em dois grandes grupos, 4 de origem papua e 12 de origem austronésia. Por isso, Geoffrey Hull classifica como sendo de origem austronésia as seguintes línguas, a saber, Tetun, Abun, Kawaimina, Galoli, Wetar, Bekais, Dawan, Mambai, Kemak, Tocodede e Lovain. Enquanto as outras 4 línguas papuas são o Macassai, Macalero, Bunak e Fataluku. Assim, esta extrema fragmentação linguística favoreceu o aparecimento de línguas de contato ou línguas francas capazes de facilitar a comunicação entre os diversos grupos de falantes, que é Tetun-Prasa, ou costumamos a dizer Tetun-Dili. Para além disso, existem também as 4 línguas estrangeiras que se falam no nosso país, tais como língua inglesa, língua chinesa, língua portuguesa e o bahasa indonésio. Sendo assim, o país optou por inscrever na sua Constituição Política 2 línguas oficiais, que são Tetun-Prasa, que a maioria da população fala, e o português, língua com ampla expressão junto das elites políticas que sustentam o processo de independência e com objetivos estratégicos de afirmação cultural própria, pois foram também consideradas como língua de trabalho o inglês e o bahasa indonésio. Por isso, Timor-Leste é um país onde a maioria da população é bilíngue ou mesmo plurilíngue e onde a escolha das línguas que cada um fala e em que se exprime socialmente assume uma importância capital no processo de identidade coletiva. Então, meus estudantes, notem-se que o texto Panorama Linguístico de Timor-Leste falou sobre as línguas que existem ou falamos no nosso país,
não é? Por isso, espero que vocês entendam muito bem sobre o referido texto. Como já tinha dito na introdução da aula, então, passamos agora para os dois funcionamentos da língua. Primeiro, vamos estudar o funcionamento da língua, sigla e acrônimo. Há vários processos de formação de novas palavras, entre os quais a sigla e o acrônimo. Caros estudantes, a sigla é formada pelas letras iniciais de um grupo de palavras, ou seja, pronuncia-se cada letra. Por exemplo, RDTL, República Democrática de Timor-Leste. Já o acrônimo corresponde à combinação de iniciais ou sílabas que se pronunciam como uma palavra. Por exemplo, ONU, Organização das Nações Unidas, e UNTAED, United Nations Transitional Administration in East Timor. Vou repetir mais uma vez para que possam compreender melhor. Ouçam as diferentes pronúncias das três palavras: RDTL, ONU e UNTAED. Perceberam? Boa! O segundo é funcionamento da língua, classes de palavras. Sabemos que as palavras portuguesas distribuem-se por 10 classes, como nome, adjetivo, verbo, advérbio, interjeição, pronome, determinante, quantificador, preposição e conjugação. Ainda existem também os dois tipos de classes, como classe aberta e classe fechada. Classe aberta designa-se por classe aberta o nome, o adjetivo, o verbo, o advérbio e a interjeição por integrarem com alguma frequência novas palavras como consequência de evolução da língua. E classe fechada designa-se por classe fechada o pronome, o determinante, o quantificador, a preposição e a conjugação, por possuírem um número limitado de palavras, raramente acrescentando novos elementos. Este texto encontram-se sublinhados exemplos das diferentes classes de palavras. Toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E, deslocando-se, os homens para o Oriente acharam um vale na terra de Sinar. E ali habitaram. Disseram uns aos outros: Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre alta, cujo cume toque no céu. No que diz respeito ao texto, podemos verificar que as classes de palavras do quantificador é todo,
nome é terá, verbo é tinha, advérbio é só, determinante é os, conjugação é e, interjeição é eia, preposição é para, pronome é nós e adjetivo é alta. Estudantes, da nossa lição de hoje é tudo. E agora vamos revisar da matéria que acabamos de estudar, tá bem? Vamos lá! Podemos concluir que, da nossa aula de hoje, estudamos sobre as 16 línguas autóctones, 4 de origem papua, 12 de origem austronésia. Além disso, as 4 línguas estrangeiras são língua inglesa, chinesa, português e o bahasa indonésio. Timor-Leste tem 2 línguas oficiais, tais como Tetum Prasa e o português. Utilizamos também língua de trabalho, o inglês e o bahasa indonésio. Aprendemos também o funcionamento da língua, sigla e acrônimo. A sigla quer dizer pronuncia-se cada letra, já o acrônimo significa se pronunciam como uma palavra. E por último, o funcionamento da língua, classes de palavras. São 10, não é? Nome, adjetivo, verbo, advérbio, interjeição, pronome, determinante, quantificador, preposição e conjugação. Isto foi a revisão de forma resumidamente da nossa aula de hoje. Acredito que ajuda-vos a lembrar sobre os pontos principais daquilo que aprendemos. A seguir, passamos para os exercícios. Exercícios. Número 1. Indique outras línguas e dialetos que conheça e que não constem no texto. Número 2. Atente nas seguintes palavras: CPLP, Frelimo, Interpol, NATO, OCDE, OLP, OMS, OPEP, PALOP, SIDA e UNICEF. Divida-as em siglas e acrônimos. Número 3. Com base no texto sublinhados classes de palavras, identifique a. 2 nomes com significados equivalentes, b. Todos os verbos e c. Uma preposição diferente da sublinhada no texto. Observação.
Quando terminarem de fazer os 3 exercícios, vão mostrar para o vosso professor de língua portuguesa para que possa corrigir se estão certos ou não. Tá bem? Então, meus estudantes, chegamos ao final da nossa aula de língua portuguesa. Espero que esta aula sirva nas vossas futuras enquanto cidadãos ou estudantes timorenses. Muito obrigado pela vossa atenção e voltaremos a aprender na próxima aula o texto A Língua Teto. Bom estudo e até breve. Pusi uma o tempi balalais, aluno sem rela, nudar mestre, nudar educador, paciência tu servi, uniahan lor-lorong, anori ema, atu sai ema, hiduka ema, atu sai matene, anori ema, atu sai